A gente vai direto à capital federal falar com ela, Clarissa Oliveira. Boa noite para você, boa semana, Clá. Boa noite, Bel, boa noite, Cris. Aqui esfriou, em homenagem a Isabel, tá, gente? Pois é, a chuvinha que tá caindo aí, tá caindo aqui, a Isabel agora melhorou, viu, Clarice? Ela apareceu aqui com sobretudo de pele. Você tem uma ideia da situação? Fake, tá? Fake em respeito aos bichinhos, assim, pra deixar bem claro. Mas eu tava com frio, tá? Uma terra da garoa, do temporal hoje, não é nem terra da garoa, é terra do temporal. Mas vamos ao assunto do dia, né, Clarissa? Novas repercussões aí sobre o caso do senador do Cuecão, que resolveu, inclusive, falar sobre o assunto, presidente do Conselho de Ética também. Eu senti, pelas notícias que a gente teve hoje, que não vai dar em nada. A sensação é essa aí em Brasília também, Clá? Olha, Isabel, exatamente essa, como a gente bem comentou aqui no fim da semana passada, né? O que acontece? Hoje a gente viu algumas verbalizações daquela discussão que já se fazia nos bastidores no fim da semana passada. Quando o senador Chico Rodrigues vem a público e minimiza o fato de ele ter sido flagrado com esse dinheiro na cueca, diz que o dinheiro supostamente teria origem ilícita, que a intenção dele muito nobre seria de proteger esse dinheiro para o pagamento de funcionários, né? Uma decisão assim, muito nobre de proteger a renda dos trabalhadores ligados a ele, toda essa argumentação que obviamente custa convencer, como bem disse até mesmo o general Augusto Heleno, diz que as explicações aí são pífias, né? A gente vê um pouquinho a repercussão disso tudo evidenciar esse espírito de corpo que a gente vem observando no Senado, quando a gente vê alguns parlamentares dizendo que não, olha, esse dinheiro é de origem ilícita, então ele tem o direito de fazer com isso o que ele bem entender, ele está no direito dele. Não é bem assim, né, gente, porque a gente está no meio de uma investigação policial, onde é preciso que haja transparência. Então, ninguém aqui está julgando o senador de antemão, mas é necessário que todas as pessoas envolvidas num processo de investigação ajam de maneira transparente, até para facilitar o trabalho de investigação e evitar que os policiais, os procuradores, sejam tirados do caminho certo nessa averiguação. Então, esse é o primeiro ponto. Além disso, o que a gente observou? O senador Jaime Campos, que preside o Conselho de Ética da Câmara, confirmou hoje o que ele já tinha me dito na sexta-feira passada, que ele ia encaminhar a representação contra Chico Rodrigues para a Advocacia Geral do Senado e aguardar um parecer. Só que nos bastidores, o que a gente sabe, não vai andar muito além disso, porque a ideia é que enquanto não termine a pandemia, tudo fica como está. Não haverá reunião presencial do Conselho de Ética do Senado enquanto não houver uma vacina para o coronavírus. Isso me foi dito por vários parlamentares que integram o Conselho. Por uma questão muito simples, muitos dos senadores são idosos, há uma resolução por parte do Congresso Nacional de não retomar os trabalhos presenciais nas comissões e nos conselhos e, por baixo do pano, simplesmente não há interesse dos senadores em fazer isso. Eles querem sim proteger seus pares, a gente já viu esse movimento anteriormente, e pelo que a gente segue conversando, claro, existe um ou outro que se posiciona formalmente, exige uma reparação, exige uma reação por parte do Congresso Nacional, só que na prática, quando a gente conversa em off com os senadores, não há esse sentimento, não mesmo. Agora, Clarissa, a gente tem no radar aí nessa semana justamente a análise da decisão do ministro Luiz Roberto Barroso no Supremo sobre o afastamento do senador. Como que fica o desdobramento disso no Senado? A gente está falando aí do afastamento dele, né, dentro do Conselho de Ética, enfim, intracorporis ali. Como deverão reagir os parlamentares diante de uma eventual aval ali que o Pleno pode dar ao Luiz Roberto Barroso? Olha, Cris, pelo que eu conversei, primeiro a gente pode explicar um pouquinho como funciona isso. O Supremo Tribunal Federal tira essa posição, vai tirar provavelmente essa posição do julgamento marcado para a próxima quarta-feira, onde vai ser analisado o pedido do ministro Luiz Roberto Barroso para que o senador Chico Rodrigues se afaste do cargo, seja afastado do cargo por 90 dias. É isso que vai ser tratado. O Supremo pode sair de lá e confirmar essa recomendação, mas na prática, quem dá a palavra final a respeito desse assunto é o Senado Federal. Não há ali uma perda de autonomia
dos poderes nesse processo. O Supremo Tribunal Federal pode dar essa recomendação, mas quem vai decidir são os senadores, e não há a intenção dos senadores de fazer esse movimento, essa que é a questão. A gente viu esse afastamento acontecer em uma ocasião não faz tanto tempo, foi no caso do senador Aécio Neves, mas naquela ocasião a situação era muito forte, era um quadro político muito importante em um escândalo de corrupção muito grande. Isso faz diferença. A gente teve outras situações em que isso não aconteceu, como, por exemplo, quando o Supremo Tribunal Federal recomendou que o senador Renan Calheiros, também investigado na Operação Lava Jato e também na Operação Zelotes, naquela época, se afastasse da presidência do Senado. Os senadores disseram não, ele fica na presidência do Senado. E aí a gente mantém aí essa autonomia de cada um dos poderes nesse processo. O provável, o que a gente espera nesse momento, é que o Senado não referende essa posição. Isso ao menos é o que os senadores com os quais eu conversei me disseram em reservado. O que pode acontecer? E isso sim está acontecendo. Uma pressão por parte de outros senadores para que Chico Rodrigues tome a iniciativa de se licenciar do cargo, como bem afirmou hoje o senador Jaime Campos. Qual que é o objetivo desse movimento? É aquela velha receita que a gente já viu 1 milhão de vezes. Não, eu estou saindo porque eu sou inocente, então vou me afastar para me defender, com o objetivo de proteger a imagem do Senado Federal e evitar que esse caso respingue sobre os meus pares. Isso pode acontecer dependendo da vontade do senador Chico Rodrigues de tomar essa iniciativa. E aí ele sai do cargo por um tempo, como dizem os próprios senadores com os quais eu falei, para esperar a poeira baixar, o caso esfriar, e como tem pandemia, ninguém vai retomar isso antes do ano que vem. E fica tudo por isso mesmo, né? Vai gerando precedentes aí justamente para que essa postura mais corporativista seja sempre a postura a ditar o tom das negociações e articulações no Senado Federal. Clarissa Oliveira, muito obrigada pelas informações. Até amanhã. Um beijo para você. Obrigada, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, Clarissa. Até amanhã.